Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. Pois é, voltamos então aí a falar do especial de One Piece depois de muito tempo, um baita de um hiato, que foi bastante necessário na verdade, né, porque tava rolando ainda bastante coisa aí sobre o arco de Wano e tal, tava meio próximo ainda do que a gente tava trazendo aí, mas a gente vai falar aqui de um arco anterior, na verdade, o entre-arco, que seria o arco da Reverie, né? Pois é, nós temos aí que falar desse arco que é curto, mas tem muita coisa interessante e é um pontapé inicial para outras coisas que viriam acontecer num outro arco que viria. Na verdade, ele tá rolando em paralelo com o arco de Wano, tecnicamente falando, tá? Em alguns pontos. Mas o interessante mesmo é o que virá depois do arco de Wano em relação a esse arco aqui, tá? Tem muita coisa interessante que já começou aqui o gatilho, então é bem legal, tá? E também algumas coisas, né, meio que interessante de ver aqui, que aconteceram especificamente nessa parte aqui da história, tá bom? Galera, eu não vou mentir, é um negócio que tá dando muito trabalho, beleza? Minha garganta não tá legal, não sei se dá pra perceber aí pela alteração aí do programa do OBS aí, mas a minha voz tá meio zoada já, tá? De ficar fazendo essa quantidade extra de vídeo que eu tô fazendo. Tá sinistro, tá? Então, pelo amor de Deus, ajuda aí o canal, seja vendo a AdSense, sejam aí comprando produtos pelos afiliados que estão na descrição. Temos cupom na Rox Energy com cupom NERDMETAL, menos 15. Nós temos aí também os links da Shopee, quem comprar qualquer produto lá na Shopee pelo link vai estar também ajudando o canal. Temos até Pix para quem quiser aí fazer um Pix direto aí pro canal para ajudar. Eu já agradeço de antemão, beleza? Muito obrigado. E também fazendo aqui alguns disclaimers, tá? Primeiramente que já faz um tempo, né, que eu não posto esse tipo de vídeo, mas tem gente que ainda pergunta, e eu já respondi mais de uma vez inclusive, por que eu não coloco só as imagens do capítulo aqui no vídeo, tá? É porque o YouTube tem duas coisas, né? Primeiro que eu catava as imagens do Google, tá? Dessa vez eu tô pegando as imagens especificamente dos episódios mesmo. Eu consegui pegar os episódios aqui, eu baixei eles aqui, eu tô printando as imagens, tá? Que eu vou postar aqui no vídeo. E outra coisa, o YouTube ele dá strike, tá? Se eu fico postando só as imagens, a Toei acaba sendo notificada e dá strike aqui no canal, tá? Então não vou poder fazer isso, tá bom? Então estou deixando bem avisado, tá? Ah, mas quando o canal a Toei não implica, beleza, mas o canal é do cara, não é meu. Eu tenho que preservar o meu canal, não do cara, tá? Então só deixando bem avisado aqui, porque sempre tem alguém que pergunta esses negócios aí. E outro disclaimer também, que é o seguinte, algumas coisas eu falo fora de ordem de propósito, tá? Que eu dou uma rearranjada nas coisas aqui, e é justamente para poder facilitar para mim a compreensão de algumas cenas, explicar melhor algumas coisas, tá? Inclusive vocês vão ver que apesar de ser um resumo, eu menciono alguns eventos extras, tá? Em alguns eventos aqui que é para deixar melhor contextualizado. E às vezes até deixar mais rico, inclusive uma cena que passaria batido para a maioria, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, finalmente. Bom, a gente começa essa história aqui com o Ruffy e companhia, né? Parte da tripulação do Chapéu de Palha estão aqui no Sunny, né? Depois de fugir lá de Totland, durante as ocorrências lá do arco de Wally Cake. E a outra parcela tá lá em Wano já, né? O pessoal já tá lá explorando e tal, se disfarçando, fazendo os pormenores lá deles, né? Pois bem, nesse meio tempo aqui, onde a gente vê aqui a galera no Sunny, a gente vê aqui uma situação bem curiosa de alguns personagens, como por exemplo, o Ruffy e o Chopper, eles acabaram descobrindo a roupinha do Sandy. Pois é, o irmão dele, o Nid, colocou ali a latinha de maneira furtiva, né, no meio do pessoal, no meio da confusão lá, pra eles poderem entregar depois aí para o Sandy, né. E o Sandy obviamente não quer usar a roupa da família Vinsmoke, né, cara, obviamente ele se recusa, mas enfim, mesmo assim interessante porque essa latinha vai fazer sentido aí mais pra frente, beleza? Além disso, nós também temos a adição, teoricamente aqui, de um novo Mugiwara, por assim dizer, que seria o Zeus. Pois é, o Zeus, ele se escondeu no bastão da Nami, aquele clima tático, né? E agora ele é o bastão da Nami, né? Ele pode sair e tal, como nuvenzinha e tal, mas agora, pra todos os fatores, ele é meio que uma extensão ali dos poderes da Nami, bem legal. E é uma senhora adição, que querendo ou não, né? Ela tem agora literalmente uma nuvem e tempestades aí no seu bastão. Extremamente overpower aí a Nami, teoricamente, né?
Pois bem, aí a gente tem aqui o seguinte também, a Carrot, né, ela, lendo ali no jornal, né, ela descobre algumas paradas, e as façanhas que eles tiveram lá na ilha de Totland, todas aquelas confusões envolvendo a Big Mom e companhia, né, acabou que isso aí fez com que duas novas recompensas da galera aí aumentassem, especificamente o Sanji e o Ruffy, tá? O Sanji, ele fica feliz no primeiro momento, né, porque a recompensa dele agora tá maior que a do Zoro, tá? Só que, por outro lado, eles colocaram no nome dele no cartaz o nome Vinsmoke. Então ele não tem mais como desassociar o seu nome da família Vinsmoke. Então todo mundo agora no mundo vai chamar ele de Vinsmoke Sanji. Não tem como mudar essa parada, pois é. Nem tudo foi tão bom assim pro nosso querido cozinheiro, né? Pois bem. E no caso do Ruffy é interessante porque ele ficou pra baixo, ele chorando e tal, né? Desesperado. Porque ele viu ali que tinham diminuído a recompensa dele, né? Ele tava valendo 150 milhões de beris apenas, né? Sendo que o dinheiro dele era pra ter aumentado. Afinal de contas, o cara fez o caos, né? O bando dele, especificamente, né? Fez o caos lá em Totland, né? E era pra ele ganhar uma recompensa como líder do bando, né? Mas não, aparentemente diminuiu. Só que, na verdade, o que aconteceu é que o valor dele, na verdade, ele leu errado. Sim, ele leu errado, exatamente isso. O Ruffy não é muito inteligente, a gente sabe disso, né? E na recompensa dele, na verdade, tá escrito que ele subiu de recompensa para 1,5 bilhão de beris, né? Então ele subiu aí pra 1,5 bilhão de beris. Cara, muito interessante, cara. Ele ficou, na verdade, bem mais bolado, né? Nesse ponto aí. E aí a gente também tem a repercussão desse caso ao redor do mundo, né, cara? A gente tem aqui, por exemplo, na Ilha dos Homens Peixes, né, o Netuno, que ele tava aqui lendo o jornal, justamente chegando nessa notícia aí, quando a gente foca aqui a cena com a Shirahoshi, né, e a sua família, porque eles estão se preparando para viajar para a Rivalry. Pois é, então vai ter essa reunião aí, que seria a reunião ali de toda a nobreza mundial, né, e é uma coisa que a Otohime tava tentando fazer, né, um dos sonhos aí da Otohime era fazer com que eles conseguissem ter uma vaga lá como um reino válido, né, perante o governo mundial. E eles conseguiram uma reuniãozinha lá, né, olha aí, né, bem legal. Dadas as ações do Jinbe contra a Big Mom, né, que o Jinbe foi vital, inclusive, para ajudar lá a fuga, né, do Ruffy e companhia, o Netuno planeja declarar a Ilha dos Homens Peixes sob a proteção dos piratas do Chapéu de Palha. Isso é interessante, por quê? Poucos personagens, aliás, poucos piratas, né, poucos bandos piratas têm território deles, de fato. Então, assim, como se basicamente o Rei Netuno estivesse declarando aqui que o Ruffy vai ter ali um pedaço de chão pra chamar de dele, né? Pra falar que é dele. E isso é coisa que geralmente Yonkou tem, né? Isso é bem interessante, pois é. Então já temos aqui o Ruffy e Yonkou aqui já se formando neste momento, tá? Antes da história de Wano. Enquanto isso, a gente tem aqui o Sakazuki também. Ele lia ali a notícia em Nova Marineford, né? Ele recebeu um relatório de que a princesa Komani havia sido capturada por piratas. Ele ficou bem bolado com esse negócio aí, principalmente como é que o pessoal conseguiu falhar, né? Não conseguiu proteger ela. Essa mulher aí, ela vai ser mais importante mais pra frente na história de One Piece. Mas grave esse nome aí, Princesa Komani, beleza? Além disso, a gente também tem aqui a Rebeca, acompanhando aqui também o Rei Riku e o Rei Elisabelo, né? Eles estão indo também lá para a Rivalry, né? E acontece que eles estão falando ali sobre o Ruffy e tal. Só que nesse meio tempo, os piratas que capturaram lá a princesa Komani também aparecem, né? Eles estão aparentemente num submarino, se eu não estou enganado. E eles estão de olho ali em capturar alguém ali da embarcação, especificamente a Viola, né? Eles querem ali pegar a Viola para poder sequestrar e depois pedir indenização e tal, pedir algum dinheiro e tal, alguma coisa assim, né? Mais ou menos essa é a ideia deles. Só que, infelizmente para eles, quando eles estavam lá para cumprir, né, o seu objetivo de prejudicar ali a embarcação, inclusive, deles, o Kobe aparece e acaba salvando ali, né, a tripulação ali que estava no navio da Rebeca e companhia. Pois é, o Kobe fez a boa aqui, fora que também aparece o Helmepo e alguns outros fuzileiros aqui que acabam melando aí com o plano dos piratas, né? Hoje não vai ter crime não, rapaz, pois é. Aí o Kobe então, né, ele sobe no navio ali onde tá a Rebeca e os outros,
fala um pouco ali com o Kyrus e tal, e também a Rebecca fala ali sobre a recompensa do Ruffy, né, que acabou aumentando, e o Kobe, apesar de ser um marinheiro, ele tá muito feliz, né, por essa nova, vamos dizer assim, esse novo caminho, né, esse novo passo aí na vida do Ruffy, né, cara, é bizarro, apesar de ser da marinha. Devido às ações do Ruffy também, contra os piratas Big Mom, e, cara, o relato também, né, de que teve aí vários piratas poderosos, né, sob o comando do Ruffy e tal, ou seja, não só ele, mas toda a tripulação seria agora ganhar um status de fodão e tal, né, porque bateu de frente com o Yonkou. Agora a população tá chamando ele, o Ruffy, né, de o quinto imperador, o que é muito interessante, porque o nome Yonkou viria de 4 imperadores, né, mas aqui no caso o Ruffy seria um quinto, ele seria um fora da curva, né. Isso levanta aí umas opiniões bem curiosas, né? Como, por exemplo, o Shanks. O Shanks, ele reage positivamente a esse negócio e ele diz que parece que ele vai encontrar o Ruffy um pouco mais cedo, né? Em breve, né? Bem interessante, promessa é dívida. No entanto, os outros imperadores não gostaram muito dessa parada aí. A gente vê a reação de cada um deles. O Kaido, que ainda não encontrou com o Ruffy, ele se pergunta, né? O que o pessoal tem na cabeça de considerar esse maluco aí o Yonkou, né, cara? E por que ele tava no território da Big Mom pra início de conversa, né? Ele ainda não sabe por que o Ruffy tava lá. O Barba Negra diz que ainda é muito cedo pro Ruffy, né? Ele ainda não está preparado, né? Deu uma de Lidan aqui o cara. E a Big Mom também, né? Que questiona essa suposta vitória do Ruffy, né? Que a gente sabe que ele não venceu, ele sobreviveu. Esse é o termo correto, ele sobreviveu ao Whole Cake, é basicamente isso. E aí então ela jura vingança, né, contra esse suposto quinto imperador, né. Pois é. De volta ao Sunny, então a gente tem aqui o Chapéu de Palha vendo que o Ruffy na verdade não viu o zero extra ali na parada, né. E aí todo mundo fica chocado com esse negócio aí de que ele valia mais, né, na verdade. Entretanto, nós temos aqui também um exército revolucionário nessa história aí, né? A história, na verdade, desse arco, né, da Revelry, não se baseia no Chapéu de Palha, né? A gente só vê um pouquinho deles aqui, né? Então, quem chama atenção bastante aqui são os nobres, né? E os revolucionários. Eles é que são os personagens principais aqui desse arco, né? E agora a gente vai falar deles. O exército revolucionário, ele transferiu, né, seu quartel-general aí lá da Ilha Báltico, que foi atacado, né, por causa do Jesus Bugs lá que entregou tudo. E agora eles estão na Ilha Momoiro, né, que é lá do reino Kamabaka do Ivankov. Pois é. E, por falar no Ivankov, né, o Ivankov elogia o Dragon pelos feitos do filho, né. Nossa, olha só, cara, parabéns pra você, cara, teu filho tá fazendo história aí, né. De um jeito diferente, né? Essa história aí, mas tá fazendo, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Esse que é o negócio aí dos caras procurados, né? Pois é. Enfim. O Dragon reparou aí no nome do Vinsmoke Sandy, né? E o Ivankov também, ele não sabia que o Sandy fazia parte da Germa, né? E o Dragon percebe que por causa disso, provavelmente o Reino Germa não vai poder participar da Revelry, né? Porque eles estão com o nome totalmente manchado aí, né? Por causa desse negócio também. Isso é interessante, porque o Reino da Germa aparentemente tinha alguma cadeira lá, né? Eles tinham influência nesse negócio de reunião de nobreza e tal. E, aparentemente, perdeu-se esse negócio aí no processo, tá? Enquanto eles se perguntavam por que dos executivos estarem atrasados, né? Os cabeças ali dos revolucionários, o Sabo recebe uma ligação de um deles, que é o Lindbergh, que diz que teve alguns contratempos, né? Tiveram alguns probleminhas. E enquanto eles esperam, o Dragon então discute ali com o Sabo sobre o seu plano de declarar guerra contra os nobres mundiais, né, nessa Revelry que tá tendo, né? Ou seja, o Dragon ele já tá aqui querendo fazer uma baguncinha. E a treta que tá rolando até agora no mundo, né, com os revolucionários, não é nada comparado com o que vai acontecer agora, né? Porque por enquanto tava tendo só uma trama ali, uma espécie de guerra fria, vamos dizer assim, né? Dava umas treta aqui e ali, mas a marinha meio que não, o pessoal do governo não se bicava, ainda não se encontrava com frequência com os revolucionários. Agora o negócio vai ser diferente. Ele quer bater de frente, tá ligado? É uma coisa bem mais ousada, tá? E o problema mencionado aí pelo tal do Lindbergh é simplesmente a invasão dos piratas Barbarossa, que inclusive são subordinados
do Barba Negra diretamente, pois é. Eles invadiram ali o reino de Lulúzia. Grava também isso aí que vai ser importante em um arco futuro, tá? Que acontece? Esse reino aí, a maioria das pessoas ali tem uma vida bem simples, na verdade, né? E esses piratas estão tentando ali já tirar o pouco sossego que a galera tem, né? Pois é. E aí os cidadãos estão implorando pros piratas ali, por favor, vão embora, cara, não tem nada aqui pra vocês, mete o pé na moral, né? Pois bem, e aí então aparecem os executivos dos revolucionários pra ajudar, né? São eles aqui, o Lindbergh, que é o cara aí do jetpack, que eu já tinha comentado aí, o Karasu, que é um cara que ele é tipo um homem-corvo, alguma coisa assim, ele tem um design meio deprê, vamos dizer assim, né? E tem dois aqui que eu já falei, inclusive, sobre os poderes de Akuma no Mi deles, né? Que são quem? O Morley, que é um gigante, e ele tem uma Akuma no Mi que ele consegue manipular o solo, né? Como se fosse um tipo de terra moldável, algo assim, ou como se fosse um monte de feno, né? Porque ele manipula muito fácil o chão ali, ele pode fazer várias coisas bizarras e ele é bem furtivo. Ele chega por debaixo da terra, você não vê ele, o cara é muito insano. É bem roubado mesmo. E a Belobete, né? Que ela tem uma das Akuma no Mi mais absurdas de One Piece, cara. Sério, muito roubada essa fruta dela. Que inclusive a gente vê aqui o exemplo, né? O Morley, ele usa a força e o tamanho dele de gigante pra poder manipular o solo em grande escala, beleza. Agora, a Belobete, mano, ela inspira os cidadãos a lutarem contra os piratas. E os cidadãos ganham super força, super resistência, super... ficam bufados no geral, tá ligado? Overall. E eles conseguem dominar os piratas, cara. Sendo que os, porra, tipo, você tem de um lado um pirata com uma espada e treinamento e vivência, né, de alto mar, e você tem um cidadão com um ancinho. E o cara com ancinho consegue, tipo, virar o jogo, tá ligado? De tão insano que é esse negócio. É completamente desbalanceado. Isso porque são cidadãos, tá? Não são super pessoas aqui. Isso é sério, é muito brabo. O poder dessa Belobete é insano demais. Acho que o Oda deu uma exagerada nesse negócio aí. Mas enfim. Acabou então que com a ajuda aí dos executivos, os cidadãos ali então do reino de Lulúzia conseguiram dominar os piratas, né, e resolver o problema. Pois é, e além disso eles também ganharam aí um comunicador para entrar em contato, caso seja necessário, né, e eventualmente vai ser, né. Ao deixarem a cidade, os executivos então falam sobre a Revelry, né, e que vai acontecer em 2 dias, então tá se aproximando o evento aí, tá quase aí, né. Pois bem, a gente vai aqui então para a Nova Marineford, né? Onde nós temos aqui o Sakazuki, nosso querido Akainu, né? Ele ouviu que o Fujitora foi para Marijoa e ele não tem autorização para fazer isso, né? Ele não pode ficar parando onde teria bases da marinha e tal. E ele aciona aqui o tal de Ryukugyu, né? Que é também conhecido como Touro Verde, nesse momento aqui também. Que ele é um almirante também, né? Da nova leva aí, né? De almirante que tivemos. E também ele parece ser um cara ali que ele é bem sucinto, né? Ele se acha pra caramba, porque ele desafia até a autoridade ali do Akainu de certa forma, né? Já que ele não quer ir lá, mexer com o Fujitora. Ele tá de boa no canto dele, ele tá a fim de relaxar, né? Não é nada demais lá que o Fujitora tá querendo fazer, seja lá o que for. Pois bem, o Fujitora, a gente vê aqui o lado dele da história um pouquinho, né? Que ele diz ali que visitou o Vegapunk durante uma das viagens dele. E o cientista, ele inventou alguma coisa que chamou a atenção do Fujitora e que é algo que pode tornar obsoleto o sistema de corsários, né? O sistema de Shichibukai. E o que acontece? O sistema de Shichibukai é um sistema que o Fujitora já falou anteriormente que ele é totalmente contra, né? Era meio que um mal necessário, né? Chamar piratas para combater outros piratas. Só que o Fujitora não acha isso legal, né? Essas pessoas não estão do lado certo da lei no fim do dia. E, inclusive, ele presenciou isso lá em Dressrosa, né? Então, assim, ele é totalmente contra esse negócio. E o Vegapunk, aparentemente, tem alguma tecnologia envolvida nisso aí que permitiria substituir essa galera, né? Que, lembrando, é uma galera de peso. É uma galera bem braba. Pois é. Enquanto isso, a gente tem aqui, então, a realeza, né? Se reunindo lá em Headport, o Porto Vermelho, né, pra subir na Headline, pois é. E aí, então, eles podiam entrar lá em Marijoa através de um veículo ali, que é a tal da Bondola, né, que é um tipo de elevador gigantesco, né, super exagerado. Aí a gente tem aqui uma cena bem bonita, né, da Shirahoshi vendo aqui a cena, né, o sol aqui pela primeira vez, numa altura sinistra, né, a galera sempre viveu lá no fundo do mar e tal, e agora estão aí
né, podendo ver o sol de verdade, né, porque o sol lá embaixo era artificial, um negócio assim, né. Então agora ela tá realizando seus sonhos aí também. Temos aqui inclusive o Starry, lembra do Starry? Ele é o irmão adotado do Sabo, agora ele é o rei Starry, né, eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso aí em um outro arco. E acontece que ele tá indo também lá pra Marijoa, né, ele é um dos nobres aí que tem que comparecer lá na reunião. E ele tá aqui, ele tá meio surpreso aqui com a quantidade de pessoas, né, de vários povos diferentes aqui que estão comparecendo tudo no mesmo lugar e tal, né. É algo novo aí pro jovem Starry. Ele ainda não pegou o jeito aí das coisas, das etiquetas da realeza, né. Pois bem, quando vai ter enquanto o pessoal tá na bôndola e tal, né, eles estão sendo acompanhados secretamente ali pelo pessoal dos revolucionários, tá? E principalmente no caso do Sabo, né, porque ele tá disfarçado de guarda lá de Marijoa, né, cara? Ele é um dos guardas ali, bem legal. Pois bem, aí a gente tem o seguinte, a realeza, né, então depois aí de subir na bôndola, chegam lá então no topo da headline e eles se dirigem para o castelo Pangeia. Já de cara deu ruim, já de cara, nem começamos, não aconteceu nada, mas já deu ruim. O que acontece? O São Carlos, lembra dele? O cara que levou, se não me engano, um mocão lá do Ruffy, lá em Sabaody? Pois é, ele está de volta e ele avistou a Shirahoshi, né, cara? Pois é. É muito peixe pra rede desse cara aí, mas ele não tá nem aí, a gente sabe que ele é um cara muito escroto, né? Pois bem, aí a gente vê aqui então uma breve reunião ali com o pessoal, com vários nobres e pessoas importantes que vão se reunindo ali, né, pra conversar uns com os outros ali sobre a Rivalry e sobre o que tá acontecendo em cada povo e tal, né? E é claro que quem chama muita atenção ali no local é a Shirahoshi, afinal é a primeira vez que nós temos aqui os homens peixe comparecendo e uma sereia daquele tamanho, com aquela beleza, né, parou o trânsito, parou todo mundo lá. Só que curiosamente, a Shirahoshi ela não tem muita etiqueta, apesar de ser da nobreza, né, porque ela ficou enclausurada por muito tempo. Então ela não sabe lidar muito bem com esse assédio, né, que a galera tá fazendo ali com ela e dá um fora bem rústico ali no pessoal, né, o que corta o coração de muita gente ali. E em outro lugar, não muito longe dali, a gente vê a Rebeca e a Vivi conversando sobre o Ruffy, né, elas têm muito o que conversar, inclusive é curioso essas duas estarem conversando, porque na minha cabeça pelo menos, Arabasta e Dressrosa têm muito em comum. Então acho bem interessante essas duas justamente estarem batendo boca aqui sobre o Ruffy, né, cara, conversando e jogando papo aí sobre o Chapéu de Palha. Querendo ou não, teve uma ação meio parecida em ambos os reinos aí. E a Shirahoshi acaba ouvindo essa história e acaba se juntando à conversa. Afinal, ela também tem história pra contar sobre o Chapéu de Palha. O Ruffy tá ficando famoso aí, rapaz. Olha esse trio. Olha a elite aí se formando. Rapaz, que elite, inclusive, que elite. Bom, também nós temos aqui um caso curioso, que é do Sai e do Léo, né? Lembrando, né, eles fazem parte aí da frota Mugiwara, né? E o que acontece? O Léo, ele tá aqui como escolta da Rebeca, então, e ele é um tontato, ele é pequenininho, o pessoal não liga muito pra ele, né? Então até aí, beleza. Mas no caso do Sai, é bem interessante, porque ele fala que ele planeja cortar laços com a terra natal dele, que é o país de Kano. E aqui me permita dar um contexto que eu acho muito interessante esse caso aqui do Sai, tá? O que acontece? No país de Kano, tem o reino, a terra natal lá deles, né? Onde o rei do local, que se eu não me engano o nome dele é Eramen, se eu não me engano, né? Aquele negócio, aquele macarrão lá que o Naruto gosta pra caramba. É tipo isso. O que acontece? Ele é o rei lá do local. Não é a família Jinjiao, né? Que realmente manda no local. Eles são só foras da lei de lá. Eles são foras da lei conhecidos e tal, mas eles são fora da lei ainda, né? E o que acontece? Esse país de Kano tava perdendo a guerra para um outro país rival, e esse país rival tava recebendo armas lá do Doflamingo, né? Daquele mercado negro que o Doflamingo tinha e tal. E aí então o país de Kano contratou a família Jinjiao, né? E a frota Rapô, para poder investigar, né, ir lá espionar o que estava acontecendo lá com esse negócio de Dressrosa, né, com esse armamento lá de Dressrosa, e desbaratar o esquema. Eles foram lá com essa intenção primária, tá? Eles foram contratados para isso. E aí, em troca, eles teriam influência no país, né? Eles seriam, de fato, importantes lá no país de Kano para valer, como algo, entre aspas, do lado certo, né, da lei. Só que aí o que acontece?
Curiosamente, né, eles foram lá para desbaratar um esquema de armas. Só que o Sai saiu de Dressrosa casado com uma mulher arsenal. Como chegamos nisso, gente? Parando pra pensar agora no contexto, é um negócio mó bizarro, né? Pois é. E mais, né? Ele fez parte agora ele entrou pra frota Mugiwara também. E ele tá pensando em cortar os laços, então, com a sua terra natal pra se dedicar efetivamente à frota Mugiwara. Esse é o plano dele aqui, beleza? Contexto dado, vamos continuar em frente, tá bom? Nós temos aqui também o Apon, não poderia deixar de aparecer aqui, né? Ele tem agora o reino de Darkdrum, se eu não me engano, né? O nome dele? Acho que é assim o nome do reino dele, né? Pois bem, e quando ele bate o olho ali na Nefertari vive, ele não pode deixar de destilar o seu veneno, né? Mas tem alguém pra cortar o barato dele aqui, que é o Dalton. Pois é, o Dalton aparece aqui junto com a Kureha, inclusive, né? E, cara, o pessoal aqui não gosta nem um pouquinho de ver ali o Apple, né? E o Apple é recíproco, porque, cara, o Dalton tá liderando o antigo reino de Drum, né? Que agora é o reino de Sakura. Então, assim, né? O cara, ele tá bolado, ele não engole isso de jeito nenhum. Ele não dá, não tem como o cara, né, aturar um negócio desse. E aí, também a Rebecca acaba conversando com o Dalton sobre o Ruffy também, né? Porque, querendo ou não, toda essa galera aí foi afetada pelo Chapéu de Palha, cara, na moral. Ilha dos Homens Peixe, o reino de Sakura, né, e tal, Dressrosa, Arabasta, é tudo gente aí que o Ruffy ajudou ao longo do caminho, tá ligado? Então, tipo, o Ruffy aos poucos tá sendo o tema aqui quase que central da Rivalry, né, tá sendo um negócio bem insano. Enfim, nós temos também aqui em Impel-Down, vamos para um ambiente mais insalubre aqui, né? Nós temos o Doflamingo, pois é, o Doflamingo tá lá preso, por enquanto tudo tranquilo. Acontece então que o Doflamingo, ele pergunta se o Magellan tá protegendo ele, né, o Doflamingo, de alguma coisa, ou se em breve a galera lá de Marijoa vai mandar algum assassino pra ir atrás dele, né, porque, querendo ou não, ele diz ali que ele sabe do segredo de Marijoa. Pois é, ele sabe do segredo lá sobre o tesouro sagrado que existe lá, é um mistério, né, que existe lá e tal, que até agora ele não falou exatamente o que é, né? Enfim, mas a gente já ganha uma dica do que possa ser, porque nós voltamos para Marijoa e nós vemos um caso bizarro. Nós temos uma figura toda inebriada ali, toda dark e misteriosa, e essa pessoa abre ali uma espécie de geladeira bizarra ali, e simplesmente o que tem ali é um chapéu de palha gigante. Muito esquisito, né? Por que Marijoa teria um negócio desse congelado? Parece aleatório, a princípio. Mas essa pessoa misteriosa tá segurando também um papel de recompensa do Ruffy na mão ao mesmo tempo. Então, e aí, né? O Ruffy parece lembrar essa pessoa de alguma coisa, né? Pois bem. Enquanto isso, nós temos aqui a Big Mom, né? Que ela contacta o Kaido pra fazer um acordo pra pegar ali o chapéu de palha. E o Kaido, ele fica meio bolado, tipo, como assim eu vou te ajudar, né? Eu sou um Yonkou rival, como ousa, né, tentar me dar ordens ou fazer qualquer aliança comigo? Tá de sacanagem, rapaz? Vou te atropelar, tá de sacanagem? Mas a Big Mom joga sujo, ela tem uma cartada na manga, ela tem uma carta armadilha ali. Ela fala, você me deve. Ah, dever pra Big Mom. Ah, a gente já viu que um Wally Cake é um precedente perigoso, né? Pois bem, o Kaido deve algo a ela, né? E aí, aparentemente, é algo grave, porque o Kaido muda de ideia rapidinho. Então, né, é algo interessante. A Big Mom tem algo interessante aí com o Kaido. Agora, quem não tem nada de interessante com esses dois aí é a Marinha. A Marinha simplesmente capta essa ligação. A Big Mom não tem por que se esconder, essa que é a verdade. E essa parada de dois Yonkous formarem uma aliança, né, é um precedente que abala o mundo. É algo extremamente perigoso, né? E a galera fica, meu Deus do céu, velho, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, dois Yonkou juntos, meu Deus, acabou o mundo, velho, acabou a vida, caraca. Meu Deus do céu, velho. Mas eles falam ali que não vai ter muito o que eles fazerem por agora, né? Porque o país de Wano vai estar envolvido, as defesas de Wano vão estar envolvidas e aparentemente a Marinha respeita essas supostas defesas aí do país de Wano, que ainda não apareceu, né? Não mostrou ainda que veio aqui. Em Redport nós temos aqui o Garp também e alguns fuzileiros navais aí também, que eles ouvem sobre essa história da ligação aí da Big Mom. E nós temos a Hina, né,
conversando com o Garp sobre os Piratas Rocks, que eram um grupo pirata na qual fazia parte tanto o Kaido quanto a Big Mom. Então eles já foram um time em algum momento, né? Pois bem, e esse time, né, era muito influente, dominava os mares, mas isso foi lá 40 anos atrás, né? Então muita coisa aconteceu de lá pra cá, mas aparentemente eles estão talvez parcialmente voltando ativa, né? Pelo menos esses dois aí do bando estão voltando ativa. De volta a Marijoa, a gente tem aqui simplesmente uma bomba. Isso aqui explodiu minha mente, explode até hoje, inclusive. Já fiz até vídeo falando sobre isso não muito tempo atrás. Que é o Shanks. O Shanks se encontrando pessoalmente com os Gorosei. E ele quer falar sobre um certo pirata, né? Qual pirata que tá chamando a atenção aqui do mundo inteiro? Então, cara, o Shanks, o Yonkou e também um dos piratas mais procurados do mundo, entra em Marijoa pela porta da frente, ninguém fala nada, ninguém questiona nada, e ele ainda tem uma audiência garantida com os Gorosei. Tá bom ou quer mais? Você quer mais blow demais do que isso aqui na época? Você tá de sacanagem, mano? Isso aqui é completamente insano, completamente desbalanceado. Em outro lugar, nós temos aqui o Starry, né? Ele é levado ali para a sala do trono vazio, né? Que sala é essa? Basicamente, é autoexplicativo, né? Tem um trono no montezinho ali dentro da sala, com uma grande escadaria e várias armas fincadas ali nos arredores. E qual que é a ideia? É um protocolo padrão que os nobres se ajoelhem ali e façam uma espécie de promessa, né? De que eles nunca sentarão naquele trono. A ideia é que aquele trono fique vazio porque todos têm que liderar por igual, né? Pra ser uma coisa meio democrática, fofinha, bonitinha, arco-íris, etc. E claro, a gente sabe que o mundo de One Piece não é nada fofinho, arco-íris, etc, né? E o Starry, inclusive, até pensa, olha, parece uma boa ideia sentar ali, não é mesmo? Como eu posso fazer, né? A quem eu tenho que matar pra chegar ali, né? É capaz dele matar mesmo, o cara é doido. Mas sei lá, acho que ele talvez não seja muito louco de se meter com esse pessoal do governo mundial, não. Acho que até ele tem limite, tá? Em outro lugar, nós temos aqui o San Carlos, então, que ele conseguiu aí pegar a Shirahoshi, né? Como seu animal de estimação. E assim, né, a gente já sabia que isso deveria acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Mas o interessante é o que vem na sequência, porque o Léo e o Sai, eles aparecem aqui e eles vão tentar tretar com o San Carlos, né? Mas eles são impedidos pelo Robirusi. Pois é, o Robirusi aparece aqui como membro da CP0, né? E ele veio ajudar então o nobre aí, o Tenryubito, né? O San Carlos. E ele até explica aqui pro Sai e pro Léo que, como ele é praticamente um deus na Terra, né? Então ele pode fazer o que ele quiser, inclusive sequestrar a filha de um outro nobre aí do mundo afora, né? Vale dar uma lembrada, né, que a CP0 é uma organização, né, da Cypherpol, só que a CP0 é a unidade mais bolada, né? Mais ligado diretamente aí ao governo mundial, tanto que eles estão aqui protegendo Tenryubitos, né? E a formação que aparece aqui nesse momento conta com o Robirusi, que a gente viu aí, o Kako também tá aqui, a Stussy lá de Wally Cake, lembra dela? E o Gizmonda, pois é, que é um mascarado, e tem alguns outros mascarados aí também da CP0, que, enfim, são importantes aí, podem ser mais importantes mais pra frente, mas lembra pelo menos aí do Gizmonda, beleza? E, cara, o Rei Netuno já tava meio bolado, né, em como as pessoas estavam tratando eles ali, né? Eles já estavam sendo bastante assediados aí nessa história toda. Agora, ter a filha capturada por um cara nojento, não, né? Não, né? Pera aí. Ele até pede desculpa, inclusive antecipado ali pra Otohime, porque parece que ele vai ter que quebrar aí a promessa dele, né, de se juntar com os outros nobres mundiais, porque ele vai ter que atacar o San Carlos, né? E ele vai pra cima. Mas, como nem todo herói usa capa, alguns usam roupas parecidas com astronautas, né, e um cabelo terrível, nós temos aqui o Don Quixote Mirrosgard, pois é, ele que é o nobre mundial que a Otohime ajudou lá atrás no flashback da Ilha dos Homens Peixe, né, e o cara também era uma pessoa terrível, vocês lembram disso, né, pois bem, mas aquela ajuda que a Otohime fez, né, pensando já no futuro, deu frutos, deu muitos frutos, porque o Mirrosgard acaba dando uma clavada aqui, né, uma cabocada aqui no San Carlos e apaga ele, né, e agora que ele tá ali sozinho, como tem Ryobito consciente, vamos dizer assim, né, ele simplesmente manda todo mundo soltar ali a Shirahoshi e vida que segue, né, então ele foi
vital nesse negócio aqui. E isso não teria acontecido se não fosse aquele feito lá da Otohime, lá atrás, no flashback de trocentos anos atrás. Cara, isso aqui é One Piece, apenas. Simples assim. Muito bonito isso aqui. Pois bem, nós também tivemos aqui então, né, ele falando inclusive sobre esse caso dele e tal, né, de que ele foi reformado pela Otohime, né, e que agora ele quer pagar a sua dívida. Ele sente que ele tem uma dívida pra pagar com o Reino Ryugu. Então o Reino Ryugu fez uma forte aliança aqui com um Tenryubito, cara. Não é pouca coisa, né? É algo bem interessante, bem produtivo pra eles aí, já que eles querem status, né, na nobreza mundial, né, se relacionar com os outros nobres e tal. É um passo gigantesco, homérico pra eles aqui. Tem a Manchery aparecendo aqui também brevemente, curando as feridas aí da Shirahoshi, da captura, né? E o Mirrosgard promete que vai proteger a princesa de mais ameaças durante a Rivalry. Ou seja, o Mirrosgard é a melhor escolta que poderia ter, cara, aqui. O que é no mínimo interessante, né? Geralmente os Tenryubitos é que são escoltados, mas ele se oferece como escolta. Olha como é que a pessoa mudou, né, cara? Rapaz, o mundo de One Piece, ele não gira. Ele se estica e vai, só vai. Cara, que coisa bizarra. Enquanto isso, nós temos aqui também a Jawlbone. Pois é, ela se disfarça como uma rainha viúva de um reino chamado Sorbet. Pois é, e essa rainha tem nome, é chamada de Connie. Não tem o sobrenome aqui, mas tem o nome, né? Pois bem, então o objetivo dela é se infiltrar aqui em Marijoa, né? E se infiltrar aqui no meio dos nobres mundiais. E dá certo, por incrível que pareça. Ela é parecida o suficiente com essa pessoa pra conseguir passar desapercebido. Pois bem, e aí o que acontece? Ao mesmo tempo que tá tendo esse negócio aí da Jawlbone, passa também ali na região o São Rosward, né? Que é o pai do San Carlos. E ele tá montado nada mais nada menos do que no Kuma. Ele tá montado no Bartolomeu Kuma. Simplesmente o ex-Shichibukai, que também é o ex-rei de Sorbet. Então a gente já pode fazer aqui um 2 mais 2 aqui, né, cara? Jawlbone parece com uma viúva do reino, a rainha viúva do reino de Sorbet, e nós temos aqui o Kuma por outro lado. Então, né, ok, temos alguma coisa aqui já a se comentar, né? Pois bem, nós temos aqui os revolucionários infiltrados, né? Eles veem esse negócio aí, eles descobrem esse negócio aí sobre o Kuma, né? E fazem tem até uma filosofia aqui mencionada, né? Sobre que o Kuma está sendo usado como um símbolo vivo, né? Porque você não deve se meter com a nobreza mundial, né? Afinal de contas, o cara era um Shichibukai e tal, né? Era um revolucionário também. E ele virou aí um pet, né? Da nobreza dos Tenryubitos, né, cara? Doideira. E eles prometem que vão pegar o Kuma também nesse meio tempo, tá? Além de declarar guerra, eles também vão dar um jeito de resgatar o companheiro aí. Que, lembrando, né, ele tava perdendo a humanidade dele, né? Que ele era meio máquina e tal, que é toda essa treta. Pois bem, vamos ver se eles conseguem aí fazer isso. E aí nós temos também uma outra coisa aqui, que é o seguinte, o Fujitora, né? O Fujitora, lembrando que ele foi lá, né, em Marijoa, provavelmente já sabendo que ia ter essa reunião da nobreza mundial, né? E ele chama justamente duas pessoas pra conversar na Chincha, que é quem? Nefertari Cobra e o Rei Riku. Pois é, pra se encontrar com ele. E lembra que eles têm casos parecidos, né? Quais são os casos parecidos deles? Shichibukai fizeram merda no país dos dois. Pois é. E aí a gente tem aqui então, né, que um tempo depois toda a realeza se reuniu em torno aí da grande mesa ali, né, pra começar o primeiro dia de conferência da Rivalry, onde eles vão comentar assuntos importantes aí sobre o que fazer, né, no mundo inteiro, né, ações que vão guiar aí praticamente o futuro do mundo de One Piece, né. Enquanto isso, nós temos aqui os Gorosei, né, que eles afirmaram que o Nefertari Cobra pediu uma reunião pra falar, né, com eles aí sobre E eles também comentam aqui sobre esse caos que tá tendo no mundo e tal, né. Então o Rei Cobra, além de ter essa conferência de última hora com o Fujitora, também vai ter uma conferência extra aí com os Gorosei, tá. E eles estão comentando aqui sobre essa questão do mundo tá meio que saindo do controle, certas loucuras estão acontecendo, né, pois é. E pode ser que o mundo precise de uma grande limpeza. Interprete aqui como o expurgo, né? Coloca expurgo aqui no final que você vai entender o sentido da frase. E aí eles se dirigiram para esse trono vazio, né, ali da sala,
Só que o trono vazio, surpreendentemente, não está vazio, tá? Na verdade está sendo ocupado por alguém, que eu vou tomar a liberdade aqui de já adiantar o nome correto, né, que a gente sabe hoje em dia, que é o Imo, né, como é conhecido aí, então, a pessoa misteriosa, né, aquela silhueta sombria, que viu lá o chapéu de palha gigante, estava vendo a recompensa do Ruffy e tal, e o Imo tá sentado no trono vazio, que não era pra ninguém sentar, porque senão poderia dar treta, né. Cara, tem algo errado, tem algo muito errado aqui, né? Pois é. E não só isso, os Gorosei, os caras, os cabeça do mundo a princípio, né, até este momento, eles se ajoelham diante do Imo. Então o Imo realmente é uma liderança, de fato, pros caras. Não é pouca coisa, tá ligado? E os anciãos, então, eles pedem ali alguns conselhos pra eles, né? Principalmente sobre o que eles consideram ali uma luz que deveria ser extinta da história, né? Então eles querem ali uma orientação por parte do Imo sobre quem eles deveriam chacinar, né, para poder ajudar o mundo a andar aí na direção que eles querem, né? Olha que final insano. Termina-se então o arco da Revelry, um arco que não é grande, mas que tem seus impactos, e é um baita de um impacto, é gigantesco, muito insano mesmo. Cara, é um arco muito maneiro, apesar de algumas coisas ficaram pela metade, algumas resoluções principalmente, a gente só vai ver depois, né, inclusive depois do arco de Wano, inclusive algumas coisas aqui. Então, é isso, né, cara. O que vocês acharam aí, né, quando vocês viram pela primeira vez aí o arco da Revelry, né? Vocês acharam bacana e tal, né? Esse arco aqui, achou que teve algumas coisas legais aí que depois, mais pra frente, viraram realmente coisas bem loucas aí, né? Comenta aí quais são suas reações aí sobre o arco da Revelry. Os comentários são de vocês, se inscrevam e compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! Agora só falta o ano, apenas.